Alô, minha gente, estou chegando para mais uma live. Aqui, na verdade, eu participo muito de lives, mas eu raramente faço alguma live, né? Eu tenho sempre o cuidado, enfim, acho que não é muito cuidado, não é muita agenda que eu tenho de lives de amigos e convidados e convites que me fazem que eu pouco me parto para as lives por iniciativa minha. E essa é mais uma live interessante porque é com um cara que eu conheço, eu não quero muito apresentá-lo antes de eu ver se ele já chegou aqui. Mas eu achei interessante porque o tema, o assunto é muito pertinente no momento, principalmente, né? E porque ele é fera. Deixa eu ver se ele já chegou. Não, ainda não chegou. Opa, ele já chegou, está aqui. Eu vou fazer o convite aqui e vou chamá-lo e eu faço a apresentação, tudo, né? Sejam bem-vindos. Tem uma luz aqui na frente que às vezes me impede de enxergar melhor. Mas vamos esperar mais a galera chegando e eu já vou chamá-lo também para a gente dividir a tela aqui. Esse cara incrível, meu amigo, mas antes mesmo da gente ser amigo, Fala, Carlinhos. já é meu advogado. Tudo bom? Gente, eu estou recebendo aqui, né, como eu estava falando, meu amigo, mas, acima de tudo, né, um cara incrível que é o meu advogado. Né? Tanto o meu CPF quanto o meu CNPJ é ele que cuida. Tanto na vida profissional como na vida pessoal, né, Thiago? Verdade, Carlinhos. Uma grande honra aí pra gente acompanhar você aí nessa sua batalha aí, nesse seu trabalho primoroso e grandioso aí pro país. Muito bom. Gente, Como é eu que estou você aqui tá? com o Thiago Villanova, né? Ele é sócio, diretor, proprietário da Villanova e Brandão Advogados, né? Um escritório qual eu tenho como referência, né, de todos os casos, como eu já disse antes, tanto do meu lado profissional quanto do lado pessoal. E o Thiago é a segunda live, essa é a terceira live que eu faço na minha vida. Terceira live que eu faço eu com a iniciativa. A primeira foi com o Thiago Villanova, segunda com Ana Botafogo e a terceira com o Thiago Villanova. Participo de várias lives, né, mas essa, quer dizer, como convidado, eu sou o convidado. Essa, claro que eu tive a aceitação e o acordo do Thiago para a gente falar de um tema muito importante, muito pertinente no momento, né? E que é a Lei Aldir Blanc. Ela é uma lei de número 14.017, de 29 de junho de 2020. Tomou este nome, Lei Aldir Blanc, que na oportunidade, na época, nós perdemos um dos maiores nomes, uma das maiores personalidades da nossa música, da nossa cultura musical, da nossa cultura brasileira, que foi o nosso querido Aldir Blanc. Eu não sei se ele está muito feliz lá no céu com essa lei, porque tamanhas as dificuldades. A finalidade dela é muito importante, né, Tiago? Mas a dificuldade ao acesso, a dificuldade e a distância do resultado, né, do seu propósito, que é atender a todo o setor cultural, está difícil. Ela dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020. Portanto, Thiago Villanova, doutor Thiago Villanova, que prazer ter você aqui. Boa noite. Eu começo, depois dos seus agradecimentos, né, da sua entrada aqui, mas que você nos explique. E aí?
essa lei Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc, cumpre a sua finalidade, está atendendo a sua finalidade? O que é a lei Aldir Blanc? Vamos lá, Carlinhos. É importante a gente lembrar que a Lei Aldir Blanc é uma conquista do setor cultural, dos movimentos sociais e culturais. Você falou aí que a primeira live que você fez foi comigo, e foi exatamente quando o setor cultural estava discutindo formas de tentar absorver esse grande impacto causado pela pandemia, e naquela live a gente estava exatamente discutindo sobre a possibilidade da criação de uma lei que já estava em tramitação no Congresso Nacional, que pudesse auxiliar aí o setor cultural, os trabalhadores da cultura, tanto afetados aí da pandemia, né? Acho que o setor da cultura realmente é um setor que está sentindo muito, não só com relação aos trabalhadores da cultura, mas quem tem espaços culturais com muita dificuldade aí para conseguir manter esses pontos de cultura. Então, assim, em primeiro lugar, é de celebrar essa vitória desses movimentos, porque essa lei não foi uma lei que veio de cima para baixo, né, mas foi uma lei que foi conquistada pelo setor cultural, por esses movimentos. Então, é importante entender que tem três cenários legislativos aí para... Parece que fica meio confuso, né? Veio a lei, mas as pessoas não estão sabendo como poder se utilizar, ter acesso, né, aos benefícios. Então, o primeiro ponto é que esse dinheiro é um dinheiro que já estava no Fundo Nacional de Cultura, portanto, não é nenhum benefício que foi criado. Esse valor já estava destinado para a cultura, e são 3 bilhões de reais que eles foram divididos através da Lei Aldir Blanc para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Aqui no Rio de Janeiro, o estado recebeu 104 milhões e o município 39 milhões. E tanto o estado quanto o município vão gerir esses valores de modo a auxiliar o setor cultural durante a pandemia. Então, primeiro nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que é essa legislação que cria esse benefício, né, estabelece ali quem se beneficia. Num segundo momento, que já aconteceu, que era o que estava sendo aguardado, foi criado o decreto presidencial para poder distribuir esses recursos para os estados e para o município. E agora a gente está no terceiro momento, que é o momento aí que mais causa expectativa, que é o momento em que o estado e o município estão criando normas para poder distribuir esses valores aí para o setor cultural, entendeu? Então nós estamos nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, essa semana passada tiveram várias comissões da Secretaria Municipal e Estadual de Cultura para saber como que vai se dar essa distribuição desses valores. Então nós estamos exatamente nesse momento em que as pessoas precisam se cadastrar. Lá na frente eu vou falar mais sobre isso, como que você pode ter acesso a esse auxílio, que na verdade são 3 auxílios, né, Carlinhos? Nós temos um auxílio emergencial para o trabalhador da cultura, e é importante a gente falar, quando a gente fala trabalhador da cultura, desde do artesão do barracão da escola de samba, que não vai poder fazer sua fantasia ali para poder manter a sua renda, desde artesãos, desde o setor de festa junina, então assim, passando blocos de carnaval. Então assim, a legislação é uma legislação muito ampla. Artistas de rua, circo, é aquele trabalhador que não tem carteira assinada, que não está recebendo nenhum tipo de salário, nenhum tipo de benefício. Ele vai receber um auxílio emergencial mensal a rigor de R$ 600. Então, para isso, ele precisa comprovar que ele trabalha no setor cultural. Então, isso é feito através de uma autodeclaração. Então, isso é importante porque esse acesso não vai ser tão burocratizado. Então, você pode comprovar através de contratos, através de fotos, de filmes, enfim, de documentos que você trabalha no setor cultural para você ter acesso a esse benefício. Então, esse auxílio emergencial ele é bem parecido com o auxílio
emergencial do governo federal, né? Esse emergencial da cultura, que é para o trabalhador que ficou desassistido, que não está conseguindo renda, trabalhar para ele ter um mínimo aí para pagar. Que R$ 600 é pouco, né? Vamos combinar, né, Carlinhos? Mas É, já é um valor que muito. dá para pelo menos comprar uma comida, vamos colocar assim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo benefício é o subsídio. Esse subsídio ele é voltado para os espaços culturais. Então, espaços culturais aí você pode entender como pontos de cultura, academias de dança, companhias de dança, circos, teatros independentes que estão passando, atravessando uma dificuldade para conseguir manter o aluguel, né, o condomínio, o IPTU, essas despesas continuam, apesar desses espaços não estarem funcionando. Você aí tem a sua academia de dança, acredito também que esteja com essa dificuldade, com vários outros profissionais da dança de salão que estão com essas academias fechadas, não estão oferindo renda. Então, esse segundo benefício dessa legislação é o subsídio para os espaços culturais. Então, fica aí entendido que espaço cultural é aquele espaço que provê cultura e que está fechado, precisando de um auxílio para poder manter esse ponto pra lá na frente, quando acabar essa loucura dessa pandemia, a gente ter esse espaço cultural aí funcionando. Porque, de fato, se não tiver um auxílio, você sabe, você é da cultura, você é da dança, você é ligado às artes e esse setor está muito parado. E se não tiver um subsídio mínimo, você pode tentar renegociar uma redução de aluguel, né, tentar conversar, mas mesmo assim, sem estar entrando nenhum trabalho, fica muito complicado. E eu acho que esse benefício, esse subsídio para os espaços culturais é muito, muito interessante e muito vindouro. Então, esse é o segundo, né? Eu falei do segundo, falamos do auxílio emergencial, que é para o trabalhador informal, agora falamos do subsídio para os espaços de cultura, os pontos de cultura, e o terceiro são os editais. Esses editais, qualquer trabalhador da cultura, produtor cultural, vai poder se cadastrar e oferecer ali uma atividade em contrapartida para receber um valor. Isso é uma espécie de concurso, né? Vamos colocar assim que esse edital é uma espécie de, você vai lá concorrer. Você coloca ali o que você pode oferecer. Geralmente eles estão pedindo uma contrapartida, que seria, no caso, a prestação de um serviço, ou quando a pandemia acabar fisicamente, ou se essa contrapartida, se esse apoio pode ser dado de forma virtual. Então tem essa possibilidade também. Então, esses são os três principais benefícios dessa lei Aldir Blanc, que é o auxílio emergencial ao trabalhador, o subsídio para os espaços culturais e, por último, aí, esses editais para fomento da cultura, que a cultura não para, né? A arte não para, está todo mundo precisando se reinventar aí, né, Carlinhos? Fazer coisas virtuais, online. Então, esse Eu estou me edital virando, eu estou me virando. tem que dançar, né? Tem que dançar, né, cara? Tiago, Diga. tem algumas perguntas aqui, mas eu queria registrar a Alessandra de Fortaleza, que está aqui, Eveline do Rio de Janeiro, meu querido amigo Francisco Ancona, um grande abraço para você, Soares de Porto Alegre, Denise Soares, profissional de dança também, meu sócio de São Paulo, Clóvis Jurado, está aqui também. Clóvis, vai ter algumas coisas aqui que eu vou perguntar ao nosso advogado aí, que serve para nós aí com a nossa academia. Rodrigo Faúlha diz que vai te fazer uma visita em breve, viu, o doutor Tiago, aí no seu escritório. Grande Minha amiga Rodrigo. Roberta Kelab, grande produtora, ela faz muitos eventos, né? É responsável pelos maiores eventos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Mas árvores de Natal, enfim, tantas outras coisas que não convém eu citar aqui. Vou levar a Roberta Kelab para o teu escritório também, o Tiago. Mestre Rico, o Legal. grande Mestre Rico está aqui, né? Carlos Alves Oficial, né? Pergunta o seguinte, Carlos Alves Oficial, quando liberar, né, esse benefício? Já foi liberado? O que ainda demora tanto o acesso a esse benefício? É demorado assim mesmo, Tiago?
Acabou que foi demorado, né? Essa legislação ela é de junho, como você mencionou no início. É, a gente está nessa terceira fase, né? Eu falei que tem três fases legislativa. Primeiro, a Lei Aldir Blanc, que criou esse benefício. O segundo foi a forma de transferência desses recursos do governo federal para os estados e municípios, que também já aconteceu. E agora a gente está nessa terceira e última fase, que é os estados e municípios deliberando como farão para transferir esses recursos. Então, de fato, está demorado mesmo. Nesse momento, as comissões de cultura da prefeitura, que estou falando aqui do Rio de Janeiro, né, mas isso está acontecendo em todo o Brasil, mas nesse momento, as comissões de cultura, tanto do município quanto do estado, estão se debruçando sobre essa legislação para dizer como vão ser feitas essas transferências. Então, nesse último ponto, eu não tenho muita informação para dar, além daquela que já vem citada nessas duas últimas legislações. O que eu posso falar é o seguinte: aqui no Rio, semana passada, teve um encontro da Comissão de Cultura da Câmara, dos vereadores, capitaneada aí pelo vereador Tarcísio Mota, e ele falou que a expectativa é de que, como essa lei foi criada em junho, o benefício das três parcelas de junho, julho e agosto vão ser feitos em parcela única. Então, eu acredito que isso vai ajudar a tirar um pouco desse impacto da demora na transferência desses recursos. Então, isso é interessante saber, porque o pagamento desse auxílio, tanto do auxílio emergencial para o trabalhador, quanto para o subsídio, tá, Carlinhos, para os espaços culturais, a expectativa é de que o município e o estado eles viabilizem o pagamento retroativo em parcela única. Então, quem conseguir se cadastrar e receber o benefício vai receber 3 meses, não vou dizer adiantado porque está atrasado, mas 3 meses acumulados aí que passaram de junho, julho e agosto. Então, essa é uma notícia importante. Isso está acontecendo agora, essa criação. Estão criando plataformas digitais para saber como vão ser feitos esses cadastros e essas distribuições. A gente está nessa terceira fase que ainda não se concretizou, né, essa legislação da transferência lá na ponta, né, que é, de fato, a efetivação desse direito criado pela Lei Aldir Blanc, que é a transferência do recurso para o trabalhador da cultura, produtor cultural. Bom, eu quero registrar aqui também a presença da sua irmã, Carol Villanova. Gente, a irmã dele, eu não preciso dispensa apresentações quanto à minha relação com ela, né? Estou com saudade da Carol, Carlinhos. Eu também. Eu estou com muita saudade dela. Mais saudade é da Alice, na verdade, né? Mas a Carol Villanova é irmã do Dr. Tiago e é a minha diretora, né? Faz a direção de ensaios da minha companhia. Meus braços e pernas, direito e esquerdo na companhia. Né? Começou dançando comigo lá na casa de dança, se tornou membro da minha companhia e hoje dirige minha companhia. Né? Isso aí. Essa, sim, é uma grande empreendedora, que eu diria, uma grande funcionária, uma grande trabalhadora da cultura, sim, porque começou desde cedo, né? Com 14 aninhos, né? Sua mãe levou ela até a academia, e está até hoje lá, já se passaram mais de 40 anos e ela está lá até hoje. Oh, perdão, 40 anos não. A ASPED, Associação dos Profissionais de Dança de Pernambuco, está aqui também, muito obrigado. Thaís Spichler, Thaís da ADANAC, né, tem um trabalho interessantíssimo. Eu queria te fazer uma pergunta agora, entre várias perguntas que tem aqui, eu já vi aqui, acho que você pode responder. Quem tem outro tipo de auxílio, né, governamental, né, se tem direito a receber. Outros perguntam quem já se cadastrou, desde que a lei saiu, está aguardando até hoje, por que dessa demora? Né, se o cadastro já foi feito. E a outra pergunta é a seguinte: no artigo 8, né,
diz o seguinte: compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativa com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicadas a realizar atividades artísticas e culturais, tais como... São 25 categorias, mas a terceira categoria que me interessa muito, e ao Clóvis Jurado, meu sócio, e a tantos outros profissionais de dança que aqui estão, o terceiro parágrafo deste artigo 8º diz o seguinte, que são escolas de música, escolas de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança. Eu, particularmente, fiz a minha inscrição, a Raquel fez a inscrição na Lei Aldir Blanc, cadastramos, né, a Casa de Dança como um centro cultural, que pode não ter um nome, mas a gente faz muitas atividades culturais representando a cultura brasileira, e eventos, shows, eu tenho todo um staff que vive disso, depende disso, né? E a minha companhia de dança, que também são os operários, são os funcionários da cultura. E aí, estamos incluídos, né? Quanto tempo vai levar mais para que tenhamos uma resposta do município, que o cadastro, aqui como foi perguntado, né? O retorno desse cadastramento e que realmente comecem a receber essa contribuição? Bem, respondendo ali a sua primeira pergunta, né, que foi referente a quem recebe algum tipo de benefício se pode acumular, né? Esse auxílio emergencial tem muita semelhança com da cultura, né? Tem muita semelhança com o auxílio emergencial do governo federal. Então, basicamente, você não pode estar com nenhum vínculo empregatício, com carteira assinada, não pode ter recebido até 28 mil declarados no imposto de renda ano passado. Estou falando aqui do auxílio emergencial para o trabalhador da cultura. Não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício do governo, ou seja, não pode estar no auxílio doença, não pode estar recebendo seguro-desemprego. A única exceção no caso seria quem é beneficiário da Bolsa Família. Tá? Quem é beneficiário da Bolsa Família pode sim acumular com auxílio emergencial. Agora, a questão do cadastro. É o momento de se cadastrar, porque a expectativa é que agora, nas primeiras semanas de setembro, esses cadastros sejam utilizados para começar a repassar essas verbas. Então, está demorando um pouco por conta dessa legislação que está sendo criada de transferência de valores, mas o importante agora é as pessoas se cadastrarem. Quem não souber, coloque aí no seu estado, na internet, Lei Aldir Blanc, cadastramento, auxílio emergencial da cultura, para fazer esse cadastro. Aqui no Rio de Janeiro, esse cadastro vai até amanhã, dia 31 de agosto. Então, quem não se cadastrou, é o momento de se cadastrar. Agora, a sua terceira pergunta aí é com relação à contemplação da casa de dança, né, das companhias de dança. Sim, você se beneficia dessa legislação, desse subsídio. E eu queria falar um pouco agora voltar um pouco para os espaços culturais, né? Eu acho que ficou um pouco já entendido aqui com relação ao trabalhador da cultura, o auxílio emergencial. Agora eu vou voltar um pouco a minha fala aqui para os espaços culturais, que é esse subsídio. Esse subsídio vai de 3 mil a 10 mil reais mensais. Como eu disse, a expectativa é que o pagamento retroativo de julho a agosto seja feito em parcela única. Não pode receber esse subsídio quem tem, por exemplo, um teatro que é bancado por grandes empresas, grandes corporações. Então, isso aqui, por exemplo, essa pessoa, né, que tem um espaço cultural que já é fomentado pela iniciativa privada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? O Circo Voador, por exemplo, é uma lona cultural, mas ela já recebe apoio, subsídio, a Fundição Progresso, né?
outros teatros que têm apoio privado, esses não podem receber o subsídio, tá? Também não pode receber esse subsídio mensal quem participa do Sistema S, quem está recebendo apoio do Sistema S também não pode receber esse subsídio. E tem essa questão da contrapartida. Como a gente está nessa terceira fase legislativa, a gente não sabe como vai se operacionalizar essa transferência. Mas o que diz a lei é que quem receber esse subsídio vai ter também que prestar uma contrapartida de alguma forma para o Estado, para o município, quer seja através de aula gratuita para a escola pública, ou essa aula através de internet, alguma apresentação artística. Isso vai ser criado, eu não posso me aprofundar porque essa legislação ainda não saiu, que é a transferência final. Mas a lei prevê que haja uma espécie de contrapartida dos espaços culturais que irão receber esse subsídio. Então, é importante saber disso, né? Vai poder receber o subsídio quem não tem nenhum tipo de patrocínio, vamos colocar assim, quem não participa do Sistema S, e tem que haver essa contrapartida desses espaços culturais aí para o Estado e para o município, e isso a gente não sabe ainda como vai se dar. A lei fala também numa prestação de conta, vou avançar aqui um pouquinho, tá, Carlinhos? A lei fala numa prestação de contas, então, a rigor, quem receber esse subsídio vai ter que, num prazo de 120 dias, é o que fala a lei, prestar contas. E esse subsídio ele é para custeio desses espaços culturais, né? Então você vai pagar o aluguel, você vai comprovar, né? A prestação de contas é nesse sentido. Olha, estou tendo que pagar aluguel, IPTU, condomínio, luz, internet, enfim, aqueles recursos, aquelas despesas necessárias à manutenção do espaço cultural. Então, a legislação fala em 120 dias após o recebimento da primeira parcela para recebimento desses valores. Um outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, Carlinhos, é com relação a quem é que pode, né? Você precisa ter um CNPJ para receber esse subsídio? Pelo que eu estou analisando, né, dessa terceira etapa legislativa, não será necessário especificamente que você tenha um CNPJ. Então tem muitas, né, eu acredito que até escolas de dança aí que não são tão grandes, funcione de uma forma mais informal, assim vamos colocar, mas que se for um espaço cultural, uma companhia de dança gerida por um diretor que tinha um calendário que foi afetado pela pandemia, vai sim poder se utilizar através desse benefício do subsídio com o seu CPF. Então, a dica que fica aqui é se cadastre para receber o auxílio emergencial, tanto pessoa física e tanto do subsídio, se for o seu enquadramento ali. Porque esses dois cadastros serão utilizados para a questão do edital. Então, é importante você, nesse momento, se cadastrar. Quando sair a regulamentação, você vê em qual você vai se enquadrar. Tá? Eu acho que é importante isso. Ah, beleza. Então ele se destina realmente, né, a nós, dançarinos, a bailarinos, a atores, atrizes, cantores, músicos, né, desde que possam realmente comprovar a sua atividade cultural, né, a sua atividade profissional ligada à cultura, a qualquer gestor de cultura. E eu li também, Tiago, nós temos que dar uma contrapartida, realmente, ou seja, isso vamos dizer assim, as casas de cultura, no caso a casa de dança, como um centro de cultura da arte da dança popular brasileira. Então eu tenho que retornar, né, como contrapartida, atuar, abrir um espaço para as escolas da rede pública ou gratuitamente eu ter uma atividade na comunidade, em um espaço público. Isso é visto com o gestor cultural da localidade, né? Isso. É isso que essa legislação que está sendo criada vai explicar melhor para a gente, né, Carlinhos? Eu estou falando aqui com base na legislação que a gente já tem em mãos,
que é tanto a Lei Aldir Blanc quanto o decreto presidencial. E ambos falam, sim, que quem recebeu o subsídio vai ter que prestar uma contrapartida para o ente ali, o município ou o estado, através de ou presencialmente quando acabar essa pandemia, ou, se possível, virtualmente. Aí você pensa, né? Por exemplo, no seu caso aí você pode fazer uma espécie de aula de dança online, enfim, isso vai ser regulamentado. Eu não tenho muito para falar porque eu não sei quais serão essas diretrizes. Adoro isso, adoro isso. É. Adoro chegar numa escola pública, adoro subir um morro, chegar numa comunidade e dizer, olha, eu tenho bolsa de estudo para vocês. Que projeto você tem? Já existirem os projetos sociais que existem nessas comunidades e eu entro, eu ofereço o meu trabalho, ofereço a minha casa. Não quero que isso seja divulgado, não quero pegar dinheiro de fazer ONGs, não sei o quê. Sim. Não estou criticando, não. Eu não tenho cabeça nem tempo para isso. Eu me dedico. Né? Meus profissionais que trabalham comigo sabem disso, concordam, participam, atuam também da mesma forma. Olha, Uhum. tem uma pergunta da Rita de Cássia fixada aí, mas antes eu só queria responder a uma pessoa que eu perdi aqui na rolagem, querida, desculpe. Eu perdi aqui. Ela diz: o meu colar é de Rondônia. Este que eu estou usando, eu uso uns colares africanos, um africano, né, que é um lag de bar, e esse colar aqui, especificamente, realmente ela é de Rondônia. Eu estive lá em Cacoal, mais precisamente. Eu fui batizado como índio Suruí, na comunidade indígena Suruí. Isso tem 28 anos atrás, quando eu fui lá a primeira vez. Os índios me apelidaram de dançarino que ri, o dançador que ri. O dançador que ri. Então, eu dei uma aula maravilhosa lá numa frente indígena, conheci a minha querida até hoje, grande amiga Maria dos Índios, né? A Maria Guarani Kaiowá, né? Nós somos muitos amigos, e eles me batizaram como índio Suruí. E agora, quando eu voltei, 28 anos depois, um indígena Suruí, já com 20 e pouco, 30 anos, se não me engano, me deu este colar. Ele tirou do pescoço dele e me deu. Quando eu fui lá, há 28 anos atrás, ele era um menino. Né? E hoje um grande homem, faz parte da tribo, é uma pessoa muito atuante, e me tirou do pescoço e me colocou esse no pescoço. Realmente é um colar de Rondônia, né? Especificamente da comunidade Suruí. Né? Eu não sei como é que chama dos indígenas, não, mas da aldeia Suruí, dos índios suruís. Vamos lá, Tiago. Aqui tem a Rita de Cássia, pergunta o seguinte: tem um projeto social, aulas de balé, jazz, e minha filha tem... Zuba, e minha filha... Ai, tá trepada aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Eu De consegui Zumba, ler. né? Está lendo aí? Tô. Eu acho que Lê ela aí. quer saber se elas têm direito porque elas estão com as atividades paradas, né? Porque fazem aulas de balé e de zumba. Nesse caso aqui, se for um espaço cultural, né? Se for um espaço de dança, um espaço artístico, teria como receber sim o subsídio. Aí, no caso de Rondônia, né, que você falou, teria que se cadastrar lá nos cadastros da Secretaria Municipal Estadual de Rondônia, da Cultura, e receber por lá. Se for um espaço de dança, né? Agora, se for uma coisa de professor particular, um ensino particular, eu entendo que seria o benefício voltado do auxílio emergencial para o trabalhador que ficou afetado aí pela pandemia. Mas tem direito sim. Está abarcado aí pela legislação, né? Tá. Outra pergunta que tem aqui também é, quando falou sobre o imposto de renda, quando falou sobre o imposto de renda referente aos rendimentos tributáveis, né? É isso mesmo. Foram os declarados em 2019. Tá, É isso. declarados em 2019, Não pode né? ultrapassar isso, é isso aí. Não pode ultrapassar 28.800 e alguma coisa mensal.
rendimentos tributáveis são aqueles declarados. Então, se, sei lá, elucubrando aqui, né? Entrou um dinheiro numa conta, mas esse dinheiro era para um repasse, isso não foi declarado, eu entendo que não é considerado rendimentos tributáveis, né? Não são considerados. Olha, a Ed Veloso Oficial, produtora de audiovisuais, terá direito? Terá direito. Produtor, eu vou até ler aqui que eu estou como você falou, são muitos incisos, e são mesmo, que bom que são. Pena que o dinheiro é pouco, né, Carlinho? O coração é grande, mas o dinheiro é pouco. Mas sim, produtoras de cinema e de audiovisual poderão receber o subsídio mensal para manutenção dos seus espaços. Estão contemplados, sim. Você até falou da... Oi, É o fala. 18º no parágrafo... Isso aí. Né? É o 18º parágrafo do artigo 8 da lei. Cinema e audiovisuais. Isso aí. Vão estar abarcados aí pelo subsídio mensal. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu. A quem a lei Aldir Blanc se destina? A toda a cultura, né? A todos os trabalhadores da cultura. É preciso... Você também, o que é preciso, eu acho que de uma certa forma você já respondeu. Agora, e o artista que não tem um CNPJ, que não tem uma empresa formalizada, o artista de rua, digamos, o cara que pega o seu instrumento, pega a sua malha, se é um dançarino, se é um mágico, pega os seus apetrechos de trabalho, ou seja, ele é totalmente, literalmente informal, sem nenhum vínculo, sem nenhuma comprovação de que ele é um artista, de que ele é uma pessoa ligada à cultura. Como este indivíduo recorre a esse benefício? Ele também é um trabalhador da cultura, né? Porque ainda que ele não seja formalizado, vamos colocar aqui entre aspas, ele é um trabalhador da cultura, é um trabalhador que fica afetado aí por conta dessas paralisações da pandemia. E uma coisa que é interessante, eu já tinha falado, é que para você se cadastrar, isso tudo vai ser feito através de autodeclaração. Então, facilmente ele vai conseguir comprovar através de fotos, de registros. Esses artistas geralmente têm uma página em rede social. Ele vai conseguir comprovar que ele exerce essa atividade cultural através de uma autodeclaração, em que ele vai firmar uma declaração falando que está sob as penas da lei, que está falando a verdade, de que ele atua na área, e vai juntar essas fotos, esses documentos que ele facilmente consiga comprovar. E ele tem sim direito a receber o benefício. Isso é que é interessante dessa lei, né? Porque às vezes você cria coisas que as pessoas mais afetadas não conseguem receber o benefício, né? Então, pelo que foi criado aí da legislação, você não precisa estar formalizado, mas você precisa comprovar, declarar e demonstrar que você é um trabalhador da cultura afetado aí pela pandemia. Então, quando fala trabalhador da cultura, é uma coisa muito ampla, né? Como veio uma pergunta aí do audiovisual. Então, tem gente que trabalha com artesanato. Essa questão do subsídio, você estava falando do seu colar aí que você ganhou do pessoal lá de Rondônia. Eu conheço Cacoal. Por um acaso, eu passei por Cacoal. Fiz uma viagem Rio Branco, Rio de Janeiro, de ônibus aí com a Severina. Passamos por Cacoal. Então, eu estou falando isso para dizer que os povos regionais também, as culturas regionais também são abarcadas por essa legislação. Então, assim, o leque é bastante amplo quando se fala em cultura, vai desde do hold, né, aquele pessoal que trabalha no palco ali, que não aparece, até o artista ali que se apresenta. Então, é interessante a legislação porque ela abarca muita gente aí. Maravilha. Fernando de Curitiba. Tô bem, meu irmão, tô bem. Graças a Deus, tudo bem. Um grande abraço para você, Fernando. Olha só, a Simone, né, ela pergunta quem recebeu o auxílio emergencial do governo. Ela já recebeu o auxílio emergencial quanto profissional da cultura. Mas também tem uma escola de dança,
né? Ela pode também receber, ligado ao centro de cultura dela, a parte da academia? É interessante essa pergunta. Ela, por exemplo, não poderia receber o auxílio emergencial da cultura, porque ela já tem, é um dos critérios, né, que eu falei. Ela não pode receber porque ela já recebe o auxílio emergencial do governo federal. Agora, enquanto espaço cultural é uma outra categoria, né? Ela não está falando dela pessoa física individualmente, está falando da manutenção de um espaço cultural. A rigor, como ainda não foi regulamentado, mas pelos critérios já estabelecidos na legislação, eu entendo que ela sim, ela tem direito, desde que ela comprove que ela tem um espaço cultural, que esse espaço estava em atividade, que esse espaço está parado, que ele foi afetado pela pandemia, que, né, tem essas despesas correntes aí. Agora, a dúvida que ficaria, eu não sei, se ela tem um CNPJ do espaço cultural, a minha sugestão é que ela cadastre esse CNPJ. Eu acho que ela talvez cadastrando o CPF dela, se esse espaço não for um espaço formalizado com CNPJ, ainda assim ela tenha direito, então ela cairia naquela hipótese que eu falei do espaço informal que teria que colocar o CPF. Agora eu acho que se ela colocar o CPF, que ela recebe o subsídio do auxílio emergencial do governo federal, talvez ela tenha um problema. Então, se ela tiver o CNPJ para receber o subsídio, a minha sugestão é que ela cadastre o CNPJ, ou se ela não tem o CNPJ, se for um espaço informal, que de repente ela cadastre o CPF de uma outra pessoa que atue com ela na direção. O importante é que ela tenha um espaço cultural, que esse espaço estava funcionando, que esse espaço foi afetado pela pandemia. Essa questão do cadastro assim fica uma coisa mais para você conseguir se enquadrar aí e evitar de não receber o benefício. No caso dela, ainda que ela pessoalmente receba o subsídio do auxílio emergencial, ela tem um espaço cultural que foi afetado, que estava em atividade, que ela tem direito a manter. Agora fica aí a dúvida, como ainda não foi regulamentado, se ela não tem um CNPJ, se ela cadastrando o CPF dela, a priori eu entendo que ela teria problema se ela cadastrar o CPF. Então, para tentar compor isso daí, ela de repente tendo uma outra pessoa na direção desse espaço cultural, que ela coloque o CPF da outra pessoa se ela não tiver o CNPJ. Entendeu, Carlinhos? Entendi. Tiago, acho que isso se aplica a mim. A casa de dança, eu tenho um quadro de funcionários seletistas, carteira assinada, e tem um quadro de profissionais da dança, de professores que utilizam o espaço, um contrato de utilização do espaço. Esses estão muito mais prejudicados porque a gente não está tendo aula presencial, as aulas online que a gente reinventou, a gente entrou nesse esquema, né? Nos adequamos ao sistema de aulas online, não traz um retorno, né, que eles estão acostumados ou suficiente para os seus custeios, né, da sua vida diária. Os seletistas, eu fiz um contrato de redução de salário, né? E está tudo bem, eu pago 30%, se não me engano, e o governo paga 70%. Esses profissionais que têm um contrato comigo de utilização do espaço, esses não. A minha pergunta é o seguinte: eles individualmente podem recorrer à lei emergencial, estando vinculado à casa de dança, que já tem um contrato de redução de salário, blá, 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 mas é para um outro grupo específico. E também, segunda pergunta, eu me cadastrei, né, para ter o apoio cultural ao centro de cultura, à casa de dança. Eles estariam incluídos nessa minha solicitação? Isso não vai conflitar? Os dois lá na frente se encontrarem, não vão conflitar? Bem, é interessante essa sua pergunta, né? Você tem um espaço cultural que tem uma rede de trabalhadores ali com carteira assinada e você tem parceria com outros professores autônomos que utilizam o seu espaço para dar aula de dança autonomamente, né? Dependendo aí se tem turma, se fechamento de turma.
e essas pessoas que não têm carteira assinada, que têm essa parceria com você para a utilização dos espaços, ficaram afetados, obviamente. Eles, eu entendo que eles entrariam na questão do, não do subsídio, né? Porque eles não têm um espaço, eles não têm essa despesa que você tem lá da sua casa de dança. Mas eles têm direito, sim, a receber o auxílio emergencial enquanto trabalhador. Eles têm esse direito de receber. Isso eu não vejo problema nenhum eles receberem esse benefício, por exemplo, e você, como instituição Casa de Dança, espaço cultural, receber o subsídio mensal. Eu não vejo problema nenhum, não. Agora, você estava falando, eu me recordei que você tem, na verdade, a casa de dança e a companhia, como você falou, né? E a legislação, ela fala da manutenção da casa de dança e da companhia. Então, eu acho que você tem dois leques aí, eu não sei como essa questão do CNPJ, se você usa só o CNPJ para casa de dança e para companhia, mas a rigor eu entendo que você teria como receber o subsídio para a companhia, né? Porque a companhia ficou afetada e a companhia é uma atividade cultural e artística que tem uma categoria diferente da casa de dança, que é voltada para aula, para ministração de aula, e a companhia é voltada para apresentação, né, artística, de dança. São duas coisas diferentes. Então eu entendo que você, a rigor, teria como se cadastrar e receber esse benefício nesses dois segmentos aí que você atua na cultura, entendeu? Uhum. Eu acho que a Raquel está aqui na live, não sei se ela pode responder. Eu acho que, quer dizer, acho não, com certeza, a casa de dança tem um CNPJ e a companhia é outro CNPJ. Entendeu? Então você Casa tem de direito, dança é né? Casa de Dança Carlinhos Jesus Limitada e a companhia de dança vem da Casque Jesus Produções Artísticas. Então você tem Outro direito. CNPJ. Então Eu você tem acho que aí, direito. né? Então, Você tem direito. uma coisa não Você deve tem direito. conflitar com a outra. Quero Não. agradecer aí, ó, que está aí com a gente também, o Chocolate Marcelo, meu filhote aí, meu irmão, meu amigo, companheiro, parceiro, né? Chocolate. A Aline Blazer é uma grande profissional de dança, uma pessoa muito competente, compenetrada, responsável, né? Casada com um outro cara idem, brilhante, talentoso, responsável, blá, 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 que é o Tiago Fortunato. Estão aqui também. E a querida Verinha Prieto. Minha querida Verinha Prieto está aqui com a gente. Mano, acho que é isso. Muito importante. Eu vou ver se tem mais perguntas aqui para a gente. Tem essa aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Fala a importância desse auxílio, pois ele é importante. Tanto... eu não consigo... Cara, eu não sei porquê. Eu só vejo até aí. Eu não consigo visualizar o resto da mensagem dele. Você consegue visualizar aí? Não, ele para ali no representam para o país. Mas eu acho que eu já entendi. Ele tá falando que é importante a manutenção não só dos espaços culturais, também a manutenção de renda dos trabalhadores da cultura, mas também o acervo cultural do país, né? Eu acho que tem a ver também, né? Quando se fala em manutenção de espaço cultural, isso inclui o acervo aí da cultura, da arte do Brasil, e a intenção da legislação é exatamente essa, né? Como atravessar essa crise em que a cultura foi de fato muito afetada. Eu acho que o setor cultural é um setor que vai demorar a retornar, porque ele é um setor que causa aglomeração, né? Então é bom que a arte e a cultura unem, né, Carlinhos? Mas tem esse lado ruim da aglomeração, então é um setor muito afetado. Essa legislação ela não resolve o problema, ela é uma legislação para atravessar essa crise aí que assola a cultura e a arte do nosso país. A expectativa é de que, havendo a prorrogação do auxílio emergencial do governo federal, que esses subsídios para a cultura também sejam prorrogados. Então, a gente está falando aí de
praticamente 5 meses, né? Tanto para o auxílio emergencial quanto para o subsídio, a gente está falando em 5 meses, na verdade não serão 5 parcelas, como eu falei, porque como a lei veio atrasada, a primeira parcela vai ser pagamento retroativo juntando junho, julho e agosto, mas há uma expectativa de que se prorrogue esse benefício, porque a pandemia não vai acabar esse ano, eu acho que não, adoraria, mas eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Então, fica a torcida aí para que esse benefício, esse subsídio aí importante para as pessoas, para os trabalhadores de espaços culturais, atravesse essa crise, que ele seja prorrogado enquanto durar o estado de calamidade pública. Para Essa é a isso ela foi torcida. criada, né? Esperamos, a gente não quer que essa calamidade pública continue, né? Mas Claro. continuando, a lei foi criada para atender durante aquela. Isso é a apresentação da lei, né? Pelo menos. Olha, a Uhum. Maria das Graças Godinho, lá de Salvador da Bahia, ela me acompanha sempre, muito obrigado pela presença. Ela disse aqui: Carlinhos, acho que deveria ter mais lives explicando. Essa será pouca. Obrigado, vamos sim. Olha, minha terceira live, duas com o meu advogado. Eu acho que vai ter a quarta aí. Que O MEI honra. substitui o CPF para quem recebeu o auxílio emergencial. Mas tem um espaço de dança já há 10 anos. É Arlene Madden. E também a Carley Daltro, né? Tem uma escola em Camaçari, na Bahia. Estamos fechados desde o início desse nosso prejuízo. Já, enfim, eu imagino, Carley, inclusive você também é como eu, né? Tem uma casa de dança, tem uma academia e tem uma companhia. Tiago, meu querido, olha, infelizmente a gente tem que parar, né? Porque já É, faltam 6 minutos, né? é isso aí. E muita gente aqui querendo perguntar. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou estudar com o doutor Tiago, né, o que ficou ainda né, de pendente, de dúvida. Vai ser. Vocês que estão nessa live podem nos enviar perguntas, tanto para o meu Instagram, que é esse aqui que nós estamos falando, me mande no particular, né, no privado, que eu vou anotando essas perguntas, ou mandem direto para o doutor Tiago, através do @Vila com um L só, Vila Nova e Brandão Advogados. Vou repetir, @Vila Nova e Brandão Advogados. Mande perguntas para a gente no privado, que a gente vai acumulando as perguntas. Se elas, né, claro que elas são pertinentes, né? A dúvida de vocês é sempre pertinente. Mas tendo uma demanda realmente interessante, a gente volta a fazer uma live. Eu tenho um tempo muito doido, o doutor Tiago também tem um tempo que não é louco, ele faz 1000 coisas que eu vou deixar para ele se despedir aqui e deixar os canais onde vocês podem também, através do canal do YouTube dele, terem uma série de informações, né? Dúvidas ligadas a uma consulta de um advogado, né? E ele vai estar sempre disponível. Então, vou deixar para ele se despedir, deixar os outros endereços, os outros canais de acesso, e vocês nos mandem perguntas através dos nossos privados e voltaremos aqui com vocês. Um grande beijo a todos. Desculpe se não atendemos a todas as dúvidas, mas um grande abraço. Que o Papai do Céu abençoe a todos vocês que nos deram o prazer dessa audiência aqui. E a você, doutor Tiago, né, meu advogado, a você, Tiago Villanova, meu amigo, a você, Tiago Villanova, irmão da Carol, né, que para aturar a Carol, só irmão mesmo, né? Brincadeira, gente, isso é só para mexer com ela. Né? E que a nossa Severina esteja lá do alto nos abençoando. Né? Eu quero te agradecer por esse momento. Carlinhos, eu que agradeço. Eu acho você é uma figura pública muito importante para a arte, para a cultura, em especial aí para a sua dança de salão. Eu acho que essa sua disponibilidade em colocar o seu tempo, né, a sua disponibilidade para falar sobre essa questão cultural que está afetando aí esse setor tão importante para o nosso Brasil é muito importante. Então, lá atrás, quando a gente estava batalhando alguma coisa para que viesse uma legislação, a gente conseguiu aí
junto, fizemos uma live para falar sobre isso, e agora já estamos aqui nesse segundo momento já consolidado desse direito conquistado, um direito, como eu falei, conquistado pela sociedade civil, né, pelo movimento social cultural, e você fez parte disso e faz parte disso. A sua presença, de fato, é muito importante, que você falando aqui no Instagram, você está falando para o Brasil inteiro, então esse assunto é um assunto que toca essas pessoas que trabalham com a dança, com a arte. Então, assim, eu te agradeço muito pela confiança de sempre que você tem comigo, com a minha pessoa, né, com o meu trabalho, e estou sempre disponível, sempre que você quiser bater um papo. Isso para mim, você sabe que é mais uma doação do que um trabalho, porque eu não trabalho, não sou advogado específico do setor cultural. Eu analiso a legislação porque eu também tenho um carinho pela arte, pela cultura do nosso país. Então isso aqui é uma doação do meu tempo para ajudar essas pessoas que foram impactadas pela pandemia no setor cultural. Eu gostaria de... Eu gostaria de falar para as pessoas que eu tenho um canal no YouTube chamado VNBTV. V de Vila Nova e Brandão, né? VNBTV. Lá no YouTube eu falo sobre direitos, vários tipos de direitos, e especial nesse período de pandemia eu falo sobre questões de redução de aluguel, problemas com planos de saúde, companhias aéreas. Então eu tenho vários vídeos para tentar auxiliar você aí que está passando dificuldade nesse momento de crise. Então se inscreva lá no nosso canal, tem o nosso Instagram, Vila Nova e Brandão Advogados, e o nosso Facebook. Então, VNBTV, é isso, Carlinhos. Mais uma vez, obrigado e parabéns aí pela sua live, que é sempre um sucesso. Aquela da Narcisa, eu morri de rir, Carlinhos. Muito, muito legal. Adorei também, eu e Narcisa. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Meu irmão, um grande abraço para ti. Valeu, Olha, tem uma Carlinhos. menina que fez uma pergunta aqui sobre o estado dela, a cidade dela que não recebeu. Nós vamos te responder no particular, tá legal? Me manda aqui no privado que o nosso querido doutor Tiago vai te responder a tua pergunta, por que a sua cidade não foi, você não conseguiu, a sua cidade não está inscrita, sei lá qual foi a sua pergunta. Tá bom, gente? Um beijo, temos que encerrar, tá bom? Grande abraço, tudo de bom. E até a próxima! Valeu, Carlinhos! Ai, tchau! que loucura! Ai, que loucura!